Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Cafeinada Demais. Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Momesso, eu sou uma brasileira morando no Japão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, eu decidi compartilhar com vocês sobre bullying, mais conhecido como Ijime, aqui no Japão. É uma coisa meio foda de se falar, né? Mas eu achei que seria interessante e seria bom compartilhar com vocês que não sabem, né, como é que é aqui. Acho que a maioria das pessoas que tem interesse no Japão já devem ter ouvido falar e tal, né? Quem mora aqui principalmente já deve ter escutado de alguma forma sobre o Ijime no ambiente de trabalho ou de escola. E o Japão também tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. E eu creio que maior parte do motivo, digamos assim, é por causa dessas coisas também. Pressão da sociedade, pressão dos pais, bullying, né? Nas escolas, nas empresas. Então, é uma coisa que acontece aqui no Japão. Se você sofre com Ijime, tanto na escola ou no ambiente de trabalho, ou se você tem filho que sofre, né? Ou se você tem um amiguinho na escola, ou se você tem um colega de trabalho que sofre, não deixe de procurar ajuda, né? Tenta conversar com a pessoa, se a pessoa precisa de alguma coisa, precisa de ajuda. Infelizmente, eu pesquisando na internet, eu não encontrei nenhuma comunidade, assim, que ajuda os estrangeiros, né, nesse sentido, assim, de bullying, de Ijime, mas eu creio que deve ter, sim. Eu preciso pesquisar melhor, mas eu vou deixar um e-mail aqui na descrição do meu vídeo, caso você queira desabafar, caso você queira pedir ajuda, ou se você precisa de tradução ou alguma coisa, eu posso fazer tradução por telefone, não tem problema. Então não sofra sozinho, né? Busque ajuda. Eu sei que às vezes dá medo, né, de buscar ajuda, né, dos pais, dos professores, ou você fica fazendo o famoso gaman, né? Você fica aguentando no seu ambiente de trabalho por necessidade, por precisar do dinheiro. Felizmente, eu nunca sofri de na escola. Eu vi bastante coisas, né, de pessoas que sofreram, ou eu vi pessoas sofrendo Ijime na escola, mas não foi o meu caso, graças a Deus. Mas eu já sofri Ijime numa empresa. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo no ambiente de trabalho. Inclusive, eu tenho até vídeo, né, se você quiser assistir. Eu vou deixar o link na descrição ou vai aparecer aqui no canto o card, né, pra você pular lá pra assistir. Eu não sei como tá agora a situação das escolas, né, em questão de Ijime. Na minha época tinha bastante, mas na geração do meu irmão, eu sou 5 anos mais velha que o meu irmão, e na geração dele não tinha tanto, pelo menos o que ele me contou é que não tinha tantos casos de Ijime. Igual na minha época, né? Aqui no Japão, pelo menos na minha época, você não podia se sobressair muito. Tipo assim, ser muito diferente das pessoas à sua volta. Se você é diferente, você era meio que o alvo de Ijime. Ainda mais se você era mais, tipo, introvertido, ou era mais de boas, assim, tranquilo, né? Você acabava virando alvo, infelizmente. Eu vou começar contando pra vocês sobre a minha época no fundamental. O fundamental no Japão chama Shogakko e é da primeira série até a sexta série. E no fundamental, pelo menos na minha escola, não tinha muitos casos de Ijime. Nós tínhamos um ambiente bem, assim, pacífico, né? Assim, eu não digo que não tinha nenhum tipo de Ijime, né? Mas não era tanto quanto a outra escola que eu vou contar pra vocês mais pra frente. O único caso, assim, que eu vi é que tinha uma menina na minha sala de aula que ela era um pouquinho diferente, né? Eu não sei se ela não tinha muitas condições financeiras ou se os pais dela não cuidavam dela direito ou alguma coisa assim, eu não sei. Mas ela aparecia na escola com a roupa um pouco suja, ela não cheirava tão bem, digamos assim. Ela tinha o cabelo super curtinho, assim, parecia que tinha cortado de um jeito assim, como eu vou dizer, alguém cortou mal cortado, eu acho. A melhor forma de explicar. Por isso, ela acabava se sobressaindo de uma forma, assim, negativa, né? Para as pessoas em volta. E as crianças, né? Porque são crianças, né? Aqui no Japão, a gente faz limpeza todo dia na escola. E na hora da limpeza, nós empurramos todas as carteiras para frente. E na hora de empurrar as carteiras, um moleque pegou uma vassoura para empurrar a carteira dessa menina, porque ele tava com nojo. Isso foi na frente dela. Muitas pessoas evitavam ela, muitas pessoas xingavam ela, sabe? E eu via isso, eu achava super zoado, mas eu nunca tinha coragem de defender ela, o que eu me envergonho
pra caramba hoje em dia, porque apesar de você não fazer, né, o ijime, o bullying, se você não fala nada, é como se você estivesse sendo cúmplice. Eu acredito, né? Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas hoje em dia, lembrando do passado, eu queria muito ter defendido essa menina e ter ajudado ela, né? Mas essa cena foi uma das únicas cenas, assim, super marcantes na minha cabeça, né, de ijime. Eu não sei o que ela passava fora isso, pelo menos eu nunca vi nada, né? A única coisa que eu vi mesmo era esse incidente, né, de um menino empurrar a carteira dela com a vassoura e ficar xingando ela e passar perto dela e com cara de nojo. Isso daí foi uma das únicas coisas que eu vi. Mas passando pra quando eu fui pro Chugako, que no Chugako é como se fosse um pré-ensino médio, é da 7ª série ao 9º ano. Aí depois a gente passa pro ensino médio, que é do primeiro ano do ensino médio até o 3º. Então no Chugako as coisas ficaram um pouquinho mais diferentes, assim, mais zoadas. Por quê? Quando eu entrei no Chugako, juntaram 2 escolas, né? A minha e mais uma outra que era em uma outra região. Então, juntou 2 escolas em uma escola só. Então, o que aconteceu? Nessa outra escola, tinha muito ijime. Tinha muitos casos de ijime. Pra vocês terem uma noção, o que eu ouvi que as meninas faziam nessa escola é o seguinte. Tinha umas meninas que era considerada, tipo, a popularzinha, sabe? Da escola. E elas faziam umas coisas bem cruéis, assim. O que eu ouvi falar era que elas escreviam o nome de várias meninas nos papéis, dobrava, colocava dentro de um pote e fazia um sorteio pra ver quem que seria a próxima vítima de bullying. Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei de boca aberta, não acreditei e eu fiquei bastante assustada, porque eu fiquei sabendo disso no início das aulas no Chugako. Eu fiquei bastante, assim, assustada e com medo dessas meninas, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo que elas faziam era encurralar as pessoas no banheiro e falar mal, bater com vassoura ou algo do tipo, prender a menina dentro de como fala? De uma cabine do banheiro e jogar balde de água fria por cima, intimidar a pessoa, falar mal, cochichando, sabe? Apesar de estar cochichando, tipo, cochichar bem na hora que a pessoa tá passando, de uma forma, assim, bem nítida, que mostra que você tá falando mal da pessoa, né? Então, essas meninas dessa escola faziam esses tipos de coisa que não acontecia na minha escola. Então, eu fiquei muito assustada. As pessoas da minha escola ficaram bem assustadas. Se eu for explicar de um jeito bem zoado, era como se fosse a presa e o predador. É bem assim que eu me senti quando eu entrei no Chugako. Foi bem estranho, né? Mas foi bem assim. Mas no Chugako, não, pelo que eu saiba e pelo que eu vi, não aconteceu esse tipo de coisa de sorteio ou de encurralar alguém no banheiro, né? Igual elas faziam no fundamental. Eu não sei se aconteceu de verdade, mas pelo menos o que eu vi. Mas também tem o fato de eu ter tido sorte, entre aspas, de no primeiro dia de aula ter sentado atrás de uma menina que era considerada a popularzinha nessa escola zoada. Ninguém conhecia ninguém, né? Eu também não sabia que ela era a popularzinha da escola. E pensando hoje, eu acho que foi por isso que eu não fui alvo de ijime. Porque eu sou estrangeira, eu tenho um perfil diferente, né, das pessoas aqui. No Brasil, os meus amigos acham que eu sou, tipo, a japonesa. Mas aqui eu sou a estrangeira. Então, só por ser estrangeira já tem um lado negativo, assim, no sentido de sofrer ijime, né? Inclusive, foi o que aconteceu com uma amiga minha brasileira, que eu me arrependo até hoje. Eu já pedi desculpa pra ela várias vezes, porque eu não tive a coragem, como eu falei pra vocês, que eu não tinha coragem, eu era muito covarde nessa parte, assim, de não conseguir defender, sabe? No Chugako, a gente ficou em salas separadas. Nessa sala dela tinha uma menina que também era popularzona e uma das piores da escola fundamental, que decidiu implicar com ela porque ela tinha um cabelo cacheado. Ela tinha um cabelo cacheadão, bem comprido, bem bonito, sabe? E ela achou diferente, né? E provavelmente ela deve ter achado bonito. E ela decidiu implicar com essa minha amiga e mandou ela cortar o cabelo. Só quem vive sabe, só quem já passou por essas situações aqui no Japão sabe, mas a pressão é tão grande que no dia seguinte ela acabou cortando o cabelo dela e veio de cabelo curto. Talvez pra vocês que estejam no Brasil pode parecer ridículo, pode parecer assim, pô, mas por que ela não revidou? Por que ela não mandou ela tomar naquele lugar, sabe? Tipo, o cabelo é meu e você, e foda-se você. Não é bem assim aqui no Japão. Eu não sei o que tem.
Eu não sei se é porque é uma cultura diferente, não sei se é porque é uma língua diferente. Talvez você não se sinta confortável aqui, porque não é o teu país, querendo ou não. Eu não sei o que é. Mas a gente sente aquela pressão. É tipo um peso mesmo, sabe? É uma coisa muito zoada. E ainda mais na adolescência, que você é cheio de dúvidas e você não é seguro, né? O suficiente consigo mesmo. Acaba acontecendo essas situações e você quer se sentir incluído no grupo, sabe? Então eu creio que é por isso que ela acabou cortando o cabelo dela. E eu não consegui fazer nada. Eu sentia muito medo. Eu não queria sofrer de medo também. Então, eu não falei nada. Não defendi, não fui na sala dela defender ela, não fiz nada. E eu me sinto péssima até hoje por causa disso. Gente, eu sei que é difícil, mas se eu pudesse falar uma coisa pra Mayumi de antigamente, eu falaria pra ela ir lá defender a amiga. Sei lá, juntar uma galera e fazer um auê da porra, sabe? Lá na sala de aula. Fazer barulho assim, sabe? Pra acabar com essas coisas. Mas eu sei que a Mayumi de antigamente não ia ter essa força toda pra fazer isso. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza faria isso, com a mentalidade que eu tenho hoje em dia. E, gente, o bullying não termina aí só com alunos. O bullying é feito com professores também. O que eu fiquei de cara. Porque quando eu estudei no Brasil, pelo menos na minha escola, os alunos, a maioria, era bem amigo dos professores. A gente conversava como se fosse amigos, a gente compartilhava ideias e tal. Eu, particularmente, eu sempre gostei muito dos meus professores do Brasil, mas aqui não era, não. Aqui, minha professora ficou com o cabelo ralo. Ela não aguentou, ela pediu demissão. Teve outro professor de japonês, da língua japonesa, que os moleques amassavam papel e jogava nele enquanto ele estava escrevendo no quadro. Respondia ele, chamava ele de tudo quanto é nome. Então imagina, né? Um bando de adolescentes zoado fazendo bullying com professores. E professores sendo chamados de feio, de nojento, de fedido. Na cara deles, sabe? Tipo, eu não sei, na minha época era assim, sabe? Era bem zoado. Teve um professor que foi acusado de assédio e foi uma falsa acusação. E por que que eu sei que era uma falsa acusação? Porque a menina que acusou o professor, ela falava na nossa cara que ela não gostava do professor e que ela ia fazer de algum jeito ele ser demitido. Então, pra vocês terem uma noção. E ainda bem que o professor não foi demitido, a escola não acreditou no que a menina falou, ainda bem, graças a Deus. E eu tava lembrando hoje que na minha escola tinha uma coisa chamada Grupo A e Grupo B. Grupo A era o grupo das pessoas populares, Grupo B era o grupo das pessoas introvertidas, excluídas, diferentes. E o Grupo A sempre implicava com o Grupo B. Sabe? Era sempre o grupo A fazendo intimê com o grupo B. Eu era a menina neutra. Menina neutra. Porque como eu falei pra vocês no comecinho, eu tive a sorte, entre aspas, de ter sentado atrás de uma menina que era considerada famosinha. Mas eu também tinha amigos estrangeiros, amigos que eram considerados grupo B. Então, eu conversava com os dois lados, então eu me considerava uma pessoa neutra. O que eu acho que é zoado, porque eu fui neutra pra meio que sobreviver à época do Chugaku. Mas assim, na minha escola, pelo menos, os estrangeiros, tirando os estrangeiros que eram do clube de futebol, eles não sofriam, tipo, idime. Eles eram simplesmente, sabe aquelas pessoas que, falando num termo zoado, tipo, nem cheira nem fede? Tipo assim, era tipo que nem eu, neutro. Eles nem sofriam idime, e eles também não eram super populares, sabe? Principalmente os meninos. Os meninos, as pessoas tinham medo de mexer com os moleques brasileiros, porque eu tenho dois amigos. Esses dois amigos, eles eram bem cabeça quente, né? E eles saíam dando porrada em todo mundo, né? Se eles ficassem nervosos. Tinha um que era nervoso, pavio curto, ficava bravo com qualquer coisa. E tinha um outro que era bem tranquilinho, mas se você ficasse apertando ali, irritando ele, ele explodia. Que uma vez até ele pegou um moleque assim pela gola, levantou ele assim no ar, tacou ele no chão e quebrou a clavícula do moleque, pra vocês terem uma noção. Depois nunca mais ninguém mexeu com ele. E o foda, gente, é que tipo, hoje em dia eu fico pensando, né, às vezes vira e mexe passa na minha cabeça que eu podia ter feito diferente, sabe? Eu sinto um arrependimento, assim, até hoje. Toda vez que eu lembro, eu fico mal, sabe? Porque eu tenho certeza que se a Mayumi com o pensamento de hoje em dia pudesse voltar no passado, eu teria feito muita coisa diferente. Eu ia sair dando porrada em todo mundo! Mas brincadeiras à parte, hoje eu vejo que as pessoas que faziam esse tipo de coisa, né? Essas atrocidades, assim, esses idime e tals,
Eram tudo um bando de adolescente inseguro. Pelo menos eles tinham essa, entre aspas, desculpa de que eles eram um bando de adolescentes inseguros. Agora, o que não me entra na cabeça é adultos fazerem hijime com outros adultos. Isso aí eu não entendo nas empresas japonesas. Não entendo, nunca vai entrar na minha cabeça, mas acontece. É ridículo. Mas eu espero que hoje em dia as escolas estejam diferentes. Tenha uma punição severa pra quem faz hijime. Eu espero de verdade. Como meu irmão já se formou faz tempo, eu também me formei, e todas as pessoas à minha volta são pessoas adultas, eu não sei o que passa na escola. Se você tiver filhos que estejam no fundamental, no Chugaku, né, no pré-ensino médio ou no ensino médio, me conta, por favor, porque eu não encontrei nenhuma comunidade na internet que ajuda as pessoas que sofrem esse tipo de coisa. Queria muito poder ajudar de alguma forma as pessoas, porque as pessoas que sofreram hijime na minha época de escola não tiveram o apoio da escola, não tiveram o apoio dos amigos, que eu fui uma delas que não apoiou. E os pais também, a maioria dos pais não sabiam falar japonês. Então, se você passa por isso, sei lá, hoje em dia deve ter tradutora na escola. Se a tradutora não quiser traduzir, liga pra mim, manda mensagem lá que eu passo meu número de telefone, eu ligo, eu traduzo pra vocês. Então, não vamos deixar isso acontecer. E se você sabe de alguma comunidade que ajuda pessoas que sofrem hijime, crianças, adolescentes que sofrem hijime, comenta aqui também, porque vai ajudar muito a comunidade brasileira e a comunidade estrangeira em geral que mora aqui no Japão. Então é isso. Eu nem vou falar, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque foi um tema bem zoado, foi um tema bem complicado e delicado. É difícil até pra mim falar, mas eu senti a necessidade de falar pra vocês, porque é uma coisa que tava passando na minha cabeça, eu não sei porquê. E eu acho importantíssimo falar sobre isso. Então, mais uma vez, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, ok? Se você precisar, não tenha vergonha, eu não vou postar nada, tudo no anônimo, eu não vou expor ninguém, tá? Então, é um meio pra ver se eu consigo ajudar, né, a nossa comunidade estrangeira aqui no Japão. E não se esqueça de uma coisa, você não tá sozinho, ok? Você pode pedir ajuda. Essas coisas que acontecem, hijime não tá certo, não pode acontecer. Você pode sim pedir ajuda, ok? Então é isso, muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijão no coração de vocês e até o próximo episódio.